E aí pessoal, beleza? Hoje é a nossa segunda aula sobre centro de gravidade. E hoje a gente vai fazer um exemplo de uma seção T. Se vocês lembram da aula passada, a seção T possui apenas um eixo de simetria. Então vamos lá, vou desenhar para vocês aqui o nosso exemplo. Como a gente já havia feito na aula passada, inicialmente a gente precisa dividir a nossa seção em áreas conhecidas. Dessa forma, a mesa superior será uma área, que está em amarelo, e a alma, que está em verde, será outra área. Agora que nós já separamos nossas áreas, nós vamos locar o centro de gravidade de cada área separada de acordo com o eixo cartesiano que a gente adotou. Ou seja, a gente tem aqui um CG, que é esse X em vermelho, e nós temos o outro CG da área 2, que é o X que está circulado em azul. Então, nós temos o YCG1 e o YCG2. De acordo com as cotas, a nossa área 1 é igual a 10 vezes 30, que vai resultar em 300 centímetros quadrados. E o nosso YCG1 é igual a metade do 10. Então, será 5 centímetros. A nossa área 2 é igual a 10 vezes 40, resultando em 400 centímetros quadrados. E o nosso YCG2 será igual à somatória de 10 mais a metade de 40, resultando em 30 centímetros. Eu vou escrever a fórmula para se calcular o YCG total de uma seção T, que é simétrica em relação ao eixo Y. Na aula anterior eu expliquei o que é um eixo de simetria e algumas outras coisas. É muito bom que você volte na aula anterior e assista, para você conseguir entender melhor o que eu estou fazendo nessa aula. Aqui está a fórmula do YCG total e agora eu vou substituir os valores. Dessa forma, o YCG total é igual à área 1, que é 300, vezes o YCG1, que é 5, mais a área 2, que é 400, vezes o YCG2, que é 30. Tudo isso dividido pela nossa área total, que é igual a 300 mais 400. Essa conta resulta em 19,29 centímetros. E locando esse valor na nossa seção, a gente percebe que ele vai ficar entre o YCG1 e o YCG2. E isso deve acontecer em todos os nossos cálculos. Mas, Matheus, qual que é então o nosso YCG total? Como a seção T é simétrica em relação ao eixo Y, o YCG total é a metade da projeção horizontal. A metade da projeção horizontal é 30 sobre 2, resultando em 15 centímetros. Para ficar mais claro, aqui é o centro de gravidade e eu vou cotar a posição do nosso centro de gravidade total da seção. O XCG total é igual a 15 centímetros e o YCG total é igual a 19,29 centímetros. Uma outra seção que a gente vai fazer um exemplo hoje é a seção U. Lembrando que ela também possui um eixo de simetria. Desenhando para vocês o nosso exemplo, nós vamos separar a nossa seção em áreas conhecidas. No caso, vão ser 3 retângulos. O retângulo em amarelo, o retângulo em verde e o retângulo azul. Nós vamos ter a área 1, a área 2 e a área 3. De forma semelhante ao exemplo anterior, a nossa área 1 é igual a 10 vezes 50, resultando em 500 centímetros quadrados. E o nosso XCG1 será igual a 25 centímetros, a metade da projeção horizontal da nossa área 1, que é 50 centímetros. A nossa área 2 será igual a 10 vezes 40, resultando em 400 centímetros quadrados. E o nosso XCG2 será igual a 50 menos 10, resulta em 40. E a metade de 10 é 5. Dessa forma, o nosso XCG2 é igual a 45 centímetros. A nossa área 3 é igual à área 1. 10 vezes 50 é igual a 500 centímetros quadrados. E o nosso XCG3 também é igual ao XCG1,
25 centímetros. A área total da nossa seção, de 500 mais 400 mais 500, resulta em 1.400 centímetros quadrados. Para que a gente consiga aplicar um processo de tabela, que é necessário quando a gente tem uma seção com várias subdivisões de área, vocês precisam ter em mente o seguinte, e acredito que na etapa que a gente está dos exercícios já é possível vocês conseguirem compreender o que eu vou dizer agora. XCG total nada mais é do que a somatória do produto das áreas individuais vezes o XCG individual de cada uma delas, dividido pela nossa área total, que é representado pela somatória de todas as nossas áreas individuais. Dessa forma, esse valor daqui de baixo, está em verde, a gente já tem, que é o 1.400 centímetros quadrados. Então, a gente precisa fazer uma tabela que a gente tenha esse resultado, o produto das áreas individuais pelos centros de gravidade individual de cada área dessa. Remanejando a nossa tela, então, aqui a gente vai fazer o produto das áreas vezes o centro de gravidade individual de cada uma delas. Então, aqui nós vamos ter 500 vezes 25, que irá resultar em 12.500. E que unidade que é essa? Centímetros quadrados vezes centímetros, nós vamos ter centímetros ao cubo. Na segunda linha, nós vamos ter 400 vezes 45, que vai resultar em 18.000 centímetros ao cubo. E a área 3 será igual à área 1, 12.500 centímetros ao cubo. Fazendo a somatória do que eu estou pintando em verde, que é a coluna do produto das áreas vezes o centro de gravidade, nós vamos ter o resultado de 43.000 centímetros ao cubo. Aplicando a equação que eu escrevi agora há pouco, o nosso XCG total será a somatória dos produtos das áreas individuais vezes o centro de gravidade delas, que é 43.000 centímetros ao cubo, dividido pela área total, que é essa tabela aqui, que agora eu estou pintando em rosa. Ficou bem feio, né? Vou apagar aqui. Que vai resultar em 1.400 centímetros quadrados. Se a gente corta aqui, ó, o 2 de baixo e subtrai 2 do 3 aqui, a gente só fica com centímetros. Então, o nosso centro de gravidade total na direção X será igual a 30,71 centímetros. Na aula passada, eu disse para vocês que com o passar do tempo vocês iriam perceber que o centro de gravidade de uma seção U está mais ou menos aqui, ó. E o centro de gravidade das nossas áreas individuais, estou colocando aqui, vocês podem ver que ele está entre todos eles. Colocando uma cota para vocês conseguirem compreender melhor, aqui nós temos os 30,71 centímetros. Mateus, e o nosso YCG total? Como a seção U ela é simétrica em relação ao eixo X, o nosso YCG total vai estar no meio da nossa projeção vertical, que é a somatória de 10 mais 40 mais o 10, que vai resultar em 60 centímetros. A metade de 60 é 30, então o nosso centro de gravidade na direção Y é 30 centímetros. Já calculamos então. Mateus, durante toda a aula você disse o seguinte: o centro de gravidade na direção Y é simétrico em relação ao eixo. Eu vou explicar agora o que eu quero dizer quando eu falo cada uma dessas coisas. Alguns termos que eu estou usando aqui pode parecer chato e irrelevante para o presente momento. Porém, posteriormente, com as outras aulas, com os outros assuntos, é de fundamental importância que vocês consigam entender e compreender com clareza o que significa cada um desses termos. E aí, beleza? Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, além de me seguir no Instagram e enviá-lo para seus amigos. Os meus dados para aulas particulares estão na descrição do vídeo para tanto aula presencial também como aula via Skype. Até a próxima!